Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Abençoa, Senhor, cada leitura diária que fizermos no dia de hoje. Que venha nos edificar, Senhor, através da Sua palavra. Que Teu Espírito Santo seja intérprete da mesma para a nossa vida, Pai. Nos ajude hoje e amanhã e sempre em nome de Jesus. Leitura diária de hoje, Amós, capítulos 7, 8 e 9. Mateus, capítulo 15. Amós, capítulo 7. As 3 visões de Amós. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei. Justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: abismo, soberano Senhor, te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com o prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo. Não vou poupá-lo mais. Dos altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. O confronto entre Amós e Amazias. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetiza a Israel, meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe disse: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. Os seus filhos, suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Capítulo 8. A visão de um cesto de frutas maduras. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, meu povo. Não mais o pouparei. Naquele dia, declarou o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializaremos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta cidade se levantará contra o Nilo. Será agitada e depois fundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declarou o Senhor, o soberano, farei o sol se opor ao meu dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os cânticos com lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra seca. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia os jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede, aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem: juro pelo nome de Deus Odã, eu juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão, para nunca mais se levantar. Capítulo 9. Israel será destruído. O Senhor junto ao mar, e ele disse: o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais, faça que eles caiam todos os presentes. E os que sobrarem, matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará, ainda que escavem até as profundezas. Dali a minha mão irá tirá-los,
Se subir até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente e as morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete. Todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e a espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Qui. Sem dúvida, aos olhos do Senhor, o soberano, se volta para este reino pecaminoso. Eu varrerei a superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei ordem, sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá nem nos encontrará, a restauração de Israel. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, e todas as nações me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, e que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei. Diz o Senhor, o seu Deus. Mateus, capítulo 15. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondendo Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem puro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficam ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, cegos, mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar, deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixinhos.
Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os seus 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e entregou aos discípulos e os seus discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.